Então, boa tarde. Eu vou apresentar um pouco para vocês sobre formação de satélites e anéis planetários. Então, só para começar contando um pouquinho quem eu sou pesquisador aqui do Observatório Nacional, eu sou pesquisador em Ciências Planetárias. Eu fiz doutorado na Unesp em Física, eu fiz um pós-doutorado em Cosmoquímica na França, e eu sou membro das missões DART, Hera e Ramsés. E eu trabalho com formação de satélites, composição de satélites, evolução de satélites, formação de anéis, composição de anéis, evolução de anéis, formação de pequenos corpos, composição de pequenos corpos, tudo que não é planeta eu estou aí. Daí hoje eu vou falar um pouco sobre a formação e a composição e evolução de anéis satélites. Então, só para dar uma introdução para vocês, o que são os anéis? Quais são os anéis do Sistema Solar? Anel, o que é um anel planetário? Um anel planetário ele é um conjunto de pequenos corpos que eles não dominam a própria órbita e eles vivem junto com a população. É diferente, por exemplo, do asteroide, que ele tem uma certa dominância na própria órbita. O anel não. Ele é um disco de material que está em evolução. Então, no Sistema Solar, a gente conhece anéis ao redor de pequenos corpos e de planetas. Em planetas, a gente conhece os anéis ao redor dos planetas gigantes, então Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e também vou mostrar dos pequenos corpos. Então, no caso de Júpiter, a gente tem 4 anéis, o halo, que ele está aqui, o anel principal, o anel fino de Amalteia e o anel fino de Tibi, que está aqui. Então, em Júpiter a gente tem 4 anéis. Saturno é o sistema mais conhecido. A gente tem o anel D, C, B, a divisão de Cassini, o anel A e a falha de Encke, que é toda essa estrutura aqui. E esses são os conhecidos anéis de Saturno, né? É o sistema principal que a gente chama. E fora desse sistema, a gente tem o anel F, o G e o E, que são anéis tênues. Eles não são brilhantes como os internos, e vocês vão ver que brilhante significa ter mais material e mais partículas pequenas. Então aqui a gente tem uma maior concentração de partículas do que nessa região aqui, que eles são mais dispersos. E também temos alguns arcos planetários, que são segmentos de anéis. Não é um anel completo, é um anel que ocupa 60 graus. Então esse é um arco. E também a gente tem anéis corbitais e satélites. Então se tem um satélite ali corbital dividindo uma mesma órbita dele, a gente tem alguns anéis. No caso de Urano, a gente tem um conjunto de anéis estreitos e pequenos, e esses anéis se intercalam com os satélites. Então eu tenho um anel, um satélite, um anel, um satélite. E eles têm o nome de letras gregas. Então tem aqui o alfa, o beta, tem um 4, 5, 6 no meio. Esses são os anéis de Urano. No caso de Netuno, a gente tem 5 anéis. Então são o Gale, o Leverrier, o Lacer, o Arago e o Adams. E no anel Adams, a gente tem essas estruturas aqui, ó. Que essas estruturas eu fiz o meu mestrado nelas. Que são 4 arcos. Então aqui eu tenho Fraternité, Égalité, Liberté e Courage, que são 4 arcos planetários. Então são regiões que têm uma densidade muito maior de partículas. E é muito difícil explicar o que são essas estruturas, porque não tem razão nenhuma para existir uma maior concentração de partículas ali. Além dos satélites, a gente tem anéis ao redor de pequenos corpos. Então, ao redor do Centauro Charículo, a gente tem 2 anéis, o C1R e C2R. Ao redor de Haumea, a gente tem um anel, o H1R. Ao redor de Quaoar, 2. E existem indícios que existe material ao redor de Quiron, que é um centauro. Então são objetos transneptunianos, eles vão além, não todos transneptunianos, mas todos são além da órbita de Júpiter. E eles têm uns anéis. Aqui é um exemplo dos anéis de Charículo. São os 2 anéis. E eles foram descobertos pelo método de ocultação. Vocês podem perguntar para um descobridor dos anéis ali, qualquer pergunta que vocês tenham. Mas eles foram descobertos pelo método de ocultação, que significa eu fico olhando a movimentação do objeto aqui, ele vai passar na frente de uma estrela, quando ele passa na frente tem uma diminuição de brilho. Isso normal, sempre. Porém, caso tenha um outro objeto ali, como por exemplo um anel, quando esse objeto passar na frente da estrela, também vai ter uma diminuição do brilho. E eu consigo detectar isso e relacionar isso à existência de um anel, que é o caso aqui, foi o caso de Charículo. Tá? Já satélites, eu não vou descrever um por um, porque a gente conhece só ao redor dos planetas
mais de 417 satélites. Isso até hoje, tá? Então, ao redor da Terra, a gente tem de Marte 2, Júpiter mais de 90, Saturno mais de 200, Urano 28, Netuno 16. Além disso, a gente conhece mais de 475 luas ao redor de asteroides, planetas anões, centauros, outros objetos, tá? Então aqui essa parte foi só para dar uma introdução o que é satélite e anel. Alguém tem uma pergunta até esse momento? Não precisa perguntar esperar até o final você pergunta. Vai. Faz de novo no final. Tá. Então, antes de explicar como os anéis e os satélites formaram, pode fazer. Então, eu estava anotando, não consegui terminar de anotar. Como é que... de que os anéis são mesmo? Oi? De que eles são formados mesmo, os anéis que eu estava... Pequenas partículas. Você quer saber a composição exatamente? Eu só queria de uma maneira geral inicialmente. Mas... Então, um anel ele é formado por um conjunto de partículas. Só que não existe uma regra nem de composição, nem uma regra de tamanho. Porque, por exemplo, no anel E de Saturno, a gente tem um satélite que é chamado de Aigaion, que ele tem 50 metros. E no anel A de Saturno, que é o anel mais interno, mais brilhante, a gente tem partículas de anel que tem esse tamanho, 50 metros. Eu falei 50 quilômetros, 50 metros? Metros, então, 50 metros. E no anel a gente tem partículas que têm 50 metros. Então, fazer parte de um anel não significa, não tem nada a ver com o tamanho necessariamente, tem a ver com você dominar a sua órbita. No caso, o Aigaion, ele é um satélite porque ele domina a órbita dele, ele limpa toda uma região ao redor, ele ejeta material diferente da partícula do anel. Então, no caso do anel A, que a gente tem várias partículas de 50 metros na mesma órbita, ninguém domina ninguém ali. Então, por isso que aquilo é um anel. Então, você tem tamanho desde micrômetros até metros, e você pode ter desde gelo a silicato, então depende muito do sistema. Mas é um conjunto de partículas, basicamente, que se movimenta de uma forma coesa. Então, uma pergunta? Então, antes de chegar como os anéis se formaram e os satélites, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como o sistema solar se formou? Alguém tem aí um palpite? A partir de uma nebulosa. Então, começou bem. Então, a gente começa uma nebulosa, a gente tem um colapso, tem a formação de uma estrela. Depois que a temperatura diminui, você tem o colapso do gás, ele forma um disco. Então, aqui é o caso de um disco que é dominado por gás, então é 99% gás, 1% sólidos, basicamente. Esses sólidos vão crescer nesse ambiente aqui de gás e com o tempo eles vão evoluir, formando os planetas. Então, essa é a história clássica e simples e resumida da formação do sistema solar. Mas a pergunta que eu vou fazer é, dentro dessa história, quando e como os anéis e os satélites se formaram? Porque muito se discute a formação do sistema solar, mas onde ali os satélites formaram e onde ali os anéis formaram? Então é essa a pergunta que eu vou tentar responder durante essa apresentação. Então eu vou dar um resumo para vocês de como satélites e anéis se formam. Então para começar, a gente parte dos planetas gigantes. Então aqui, estou dividindo entre planetas gigantes, terrestres e pequenos corpos. Você sabe que é planeta gigante e que é terrestre, né? Tá. Então os planetas gigantes são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Na formação desses objetos que eles são gasosos, a gente tem depois, na fase um pouco antes que eles estão crescendo ainda, mas já estão praticamente prontos. Você tem a formação ao redor deles de um disco circunplanetário. Daí é nesse disco que começa toda a história da formação dos satélites. Então, de um disco circunplanetário, a gente tem a formação dos satélites gigantes. Tá? Formado desses satélites gigantes, eles podem ser destruídos por maré. E também, se eu tenho objetos externos que estão cruzando a órbita desses planetas, eles também podem ser destruídos por maré e eles vão dar origem a anéis densos. Esses anéis densos, só um adendo, esses objetos externos eles podem também ser diretamente capturados e dar origem aos satélites irregulares. Mas voltando para os anéis densos, eles vão se espalhar viscosamente e vão coagular, formando
satélites médios e pequenos. Os satélites médios e pequenos, por sua vez, assim como os satélites gigantes, podem ser destruídos por maré. Então, eles vão dar origem a novos anéis densos. Além disso, eles podem sofrer uma ruptura. Então, tem um impacto que destrói eles e eles vão dar origem a novos satélites médios e pequenos. Além disso, eles podem sofrer descamação por maré, que é uma retirada de material superficial, dando origem a anéis estreitos e tênues. Além disso, todos eles podem sofrer bombardeamento, que são pequenos impactos que levam à ejeção de material, dando origem a mais anéis tênues. Tá? Agora, no caso dos planetas terrestres, eu não tenho a formação de um disco circunplanetário. A gente vai entender por quê. Então, no caso dos planetas terrestres, a gente precisa de um impacto gigante. Então, nos estágios finais da formação do sistema solar, alguns planetas passaram por impactos gigantes. Impacto gigante significa planeta colidindo com um protoplaneta. E esse material dá origem a um disco, e daí toda essa história aqui se repete, formando anéis, e anéis formam discos e satélites e vice-versa. Então, respondendo a pergunta de alguém ali, a sua, os planetas terrestres têm menos satélites porque eles não têm o disco, então eles dependem de um impacto gigante para formar os satélites. A gente não usa mais a nomenclatura de planetas gasosos, não? Que foi assim que eu aprendi na escola muitos anos atrás. Aí usa planetas gigantes no lugar de planetas gasosos. É que gasosos geralmente só se refere ao sistema solar. Ah, tá. Tá. Então aqui é uma nomenclatura mais geral, vamos dizer assim. E então esse método assim de formação de satélites e anéis é para fora do sistema solar também. Show. Obrigada. No caso dos anéis, o que eu ia lhe perguntar seria, no caso, os planetas terrestres menores, no caso, eles não teriam a força suficiente para ter esses anéis, ou é justamente só porque eles não têm... Eles são... teria ligação com os impactos gigantes? Você diz anel mesmo. Porque os planetas terrestres não têm anéis. Isso? Essa é uma excelente pergunta. Não tem uma resposta fechada ainda. Mas corpos pequenos podem ter anéis, como é o caso do Chariklo, de Quaoar. Então, o fato dos planetas terrestres não terem anel é muito provavelmente ligado à radiação solar que removeu esse material, caso ele tenha existido um tempo no passado, tá? Sendo que esses objetos pequenos que têm anel hoje, por exemplo, Chariklo, Quaoar, eles estão além da órbita de Júpiter. Então, a força da radiação solar é menor neles, tá? Então, daqui os planetas terrestres, a gente tem a formação e pequenos corpos, eles também podem sofrer um impacto gigante, mas se eles tiverem uma rotação muito rápida, eles podem injetar material. Então, pela rápida rotação deles, eu tenho a formação também de anel e satélites. Então, basicamente, eu respondi como satélites e anéis se formaram, acabou a palestra. Mentira. Então, agora eu vou explicar cada um dos processos para vocês. Oxe, o que aconteceu aqui? Então, primeiro, vamos lá construir um disco circunplanetário. Vou explicar como que um disco circunplanetário se forma e como dele a gente tem a formação dos satélites gigantes, tá? Então, não sei se vai passar esse vídeo aqui, mas quando um planeta gigante ele está se formando, ele está ali imerso no disco protoplanetário. Então, quando ele está se formando, ele está ali imerso nesse disco de gás. Vamos supor que ele já está relativamente grande, ele está quase terminando a sua formação, mas ele está ainda acretando material, certo? Então, ele interage com o disco protoplanetário por meio de braços espirais. Eu vou mostrar aqui o que é um braço espiral. Não sei se vocês viram isso no curso. O braço espiral é essa estrutura aqui, ó. Então, esse braço é a conexão do planeta que está aqui com o gás ao redor, tá? E o que acontece é que ao redor de um planeta você tem uma região caótica, que é chamada de gap de Winslow, que ela surge por overlap de ressonâncias. Então o movimento ali em torno é totalmente caótico e esse material é jogado fora. O que seria esse overlap de ressonância? São vários... Sabe o que é ressonância? Pode me explicar melhor? Não entendi direito. A ressonância é quando você tem a comensurabilidade de duas grandezas qualquer do seu sistema.
No caso, quando a gente está tratando aqui, é ressonância de movimento médio. Então, é uma comensurabilidade entre o período orbital de um objeto e de outro. Então, um objeto é o dobro do outro e assim. E daí, quando você tem esse overlap de ressonância, o seu movimento é casado. Porque sempre que você tem um alinhamento entre dois planetas, por exemplo, você tem uma troca de momento angular. E geralmente isso é caótico. Porque um passa aqui, você encontra, daí tem uma troca, depois o outro passa de novo em outro local e tem uma troca lá. Mas no caso de ressonância, esse alinhamento acontece sempre no mesmo ponto. Então a mesma coisa de você empurrar uma criança no balanço sempre no mesmo ponto. Você vai aumentar o movimento com o tempo. E aí a mesma coisa da ressonância. Então a ressonância ela acontece em regiões muito específicas, certo? Só que existe sempre essa comensurabilidade. Então a ressonância mais distante de mim, por exemplo, vai ser a 2:1, que ela vai estar lá longe. Daí a 3:2 ela vai estar um pouco mais perto. A 3:4, mais perto. Vai um tempo que elas vão começar todas a se empilharem. Então, se eu tenho uma partícula aqui, ela vai ficar pulando de ressonância. E ela é ejetada. Então, é o que acontece aqui. Toda essa região aqui, ela tende a ser limpa pelo efeito do satélite, que é justamente por causa dessa ressonância. E ao mesmo tempo que o planeta, quer dizer, ele está limpando essa região, eu tenho o gás que está se expandindo. Então, eu tenho um balanço entre o gás se expandir e eu jogar fora o material devido à ressonância. Quando eu me torno grande o suficiente, o meu torque gerado por mim, que é o gerado pela ressonância, que é ali o torque de maré, ganha do torque viscoso, que é o que faz o gás se expandir. Então, eu tenho a formação de um gap. Um gap é uma lacuna no disco. Então, eu vou mostrar aqui. Então, vocês estão vendo que essa região em torno do satélite, na órbita do satélite, está toda sendo limpa? Só que essa conexão aqui continua existindo, que é o braço espiral. Por quê? Esse satélite, esse planeta, ele ainda está acretando material. Então, ele está acretando material, o material está entrando, só que o disco ele começa a perder temperatura, vai perder pressão. Então, quando o planeta já está praticamente formado, que é quando o gás já está se dissipando do disco, a temperatura é tão baixa que por conservação de momento angular, todo o gás vai para o plano. Daí eu tenho a formação do disco circunplanetário. Então, aqui. Então, aqui, por exemplo, é o movimento esse é o gás que está aqui entrando no braço espiral. E quando a temperatura é baixa o suficiente, você vê que esse gás começa a circundar o planeta. Daí eu tenho a formação de um disco circunplanetário. Isso aqui acontece no plano. Além dessa formação desse disco por meio dos braços espirais, eu tenho chamados fluxos meridionais. Então aqui eu estou mostrando fora do plano, aqui eu estou mostrando o raio, aqui eu estou mostrando a altura. Então, devido ao efeito do planeta, o planeta está empurrando o gás para fora. Então a setinha está vindo para cá. Aqui eu tô fora do braço, tá? É como se eu estivesse aqui. Então eu estou vendo o material que está sendo empurrado para fora. Eu tenho material que fica circulando aqui. É o material que está dentro do gap, ele fica circulando. Porém, eu tenho um material que faz isso aqui, ó. Que são os chamados fluxos meridionais. Então, vocês conseguem ver que tem as setinhas estão apontando tudo aqui para dentro? Então, eu tenho uma entrada de gás no meu planeta por cima. Então, é esse fluxo que alimenta o disco circunplanetário, tá? Então, é esse processo que leva à formação dele, mas o que alimenta é isso aqui. E qual a composição desse disco circunplanetário? É basicamente a composição do disco protoplanetário na hora da formação do gap. Então, aqui eu já formei alguns sólidos, então não é mais 99%, mas eu tenho ainda uma predominância de gás, mais de 90%, e uma baixa concentração de poeira. Poeira que eu digo são sólidos, tá? Então agora eu vou mostrar como os satélites galileanos devem ter se formado por esse processo. E o que são os satélites galileanos? Os satélites galileanos, eles são 4 luas. Foram as primeiras luas descobertas, as luas descobertas, basicamente. Tirando a nossa lua, foram as primeiras luas descobertas, foi a primeira prova do modelo heliocêntrico. Elas foram descobertas por Galileu, por isso que eu tenho esse nome, e elas chamam Europa, Ganímede e Calisto. E elas são completamente gigantescas. A razão de massa dessas luas em relação a Júpiter é a mesma de Netuno em comparação ao Sol. Só que Netuno é um planeta gasoso e essas luas são terrestres. Então vocês podem ver com a dificuldade de formar uma lua desse tamanho
sendo terrestre. Elas estão em órbitas de baixa inclinação e excentricidade e uma coisa muito importante, aqui não vai aparecer o vídeo, mas Io e Europa e Ganímede estão em uma ressonância chamada Laplaciana, que significa que quando o Io completa 2 voltas ao redor de Júpiter, Europa completa 1, e quando Europa completa 2 voltas ao redor de Júpiter, Ganímede completa 1. E por muito tempo não foi bem explicado como essa estrutura se formou, essa ressonância casada, porque ela é uma ressonância que não é teoricamente estável, tá? Então, a princípio, a formação de satélites de um disco circunplanetário deve acontecer da mesma forma que a criação de planetas em um disco protoplanetário. E como isso acontece? No meu disco protoplanetário eu começo com poeira. Essas poeiras são monômeros, que elas aderem a outras partículas de poeira, formando esses chamados agregados. Então, agregados eu tenho uma estrutura de alguns micrômetros que colidem entre si, e quando colidem elas compactam, porque aqui eu tenho uma estrutura que ela é explicada por aderente de Van der Waals. Então tem toda uma coisa geométrica que elas se unem, que vem da química. Daí quando eu tenho impacto, elas compactam e eu formo os pebbles, que são partículas de milimétricas e centimétricas. Daí os pebbles colidem entre si e crescem um pouco. Porém, depois que eles têm um tamanho mais ou menos métrico, as colisões deixam de ser acretivas. Elas não colidem formando objetos maiores, porque os impactos eles vão gerar ricocheteio, fragmentação, erosão. Então, você não consegue crescer naturalmente para tamanhos maiores de metros só batendo coisas, basicamente. No caso, também precisa da temperatura para ser o nível? Não, por enquanto só estou falando do impacto, tá? Então, existem alguns processos adicionais que podem levar à acreção de tamanho, você obter tamanhos maiores que metros. E um desses, que é o mais famoso, vamos dizer assim, é o Stream Instability. Que é o quê? Daí tem a ver com temperatura. Você coloca muito material em um anel, muito material mesmo. Então ali você tem uma concentração muito alta de pebbles. E pela autogravidade, esses objetos colapsam, formando um maior. Então não são impactos, é um colapso gravitacional de partículas de métricos, basicamente. E daí eu consigo formar objetos maiores que no contexto da formação planetária é chamado de planetesimais. Daí esses planetesimais eu só preciso de uma semente. Tendo uma semente, ele pode crescer por acreção de pebbles, tá? Que é o que está em verde aqui. Aí depois eles formam embriões, depois eles formam os planetas. É isso. Então, teoricamente, eu consigo formar satélites seguindo essa mesma regra. Só trocando aqui planetesimal por satélitesimal é a mesma coisa. Mas não é. Por quê? No caso do disco circunplanetário, que eu tenho escalas pequenas, o efeito do gás do disco, ele gera esse efeito chamado de arrasto do gás. Ele faz a órbita da partícula espiralar e cair no planeta. Então aqui são 2 exemplos de órbitas que estão sob o efeito do arrasto de gás. E como eu comentei, eu preciso ter uma grande concentração de pebbles numa certa região para poder colapsar e formar objetos maiores, que são satélitesimais. Então, devido ao arrasto do gás, eu não consigo isso. Eu quebro essa corrente. Então, os modelos mais antigos, eles advogavam que você conseguiria formar satélitesimais por stream instability, por alguma razão. Eles tentaram buscar, vamos dizer assim, falhas no modelo, né? Se você tiver uma densidade superficial específica, com uma pressão específica, uma temperatura específica, tal, acontece. E, bom, eu acho que não é bem por aí. Então, eu propus meu próximo modelo, que a ideia básica desse modelo para a formação dos satélites galileanos é que os sólidos do disco, eles são exógenos, ou seja, eles vieram de fora do sistema. Porque ainda estou numa fase que existe o disco protoplanetário, que é o disco que os planetas estão se formando. Então, são esses objetos que entrariam no disco, dando origem aos satélites galileanos. E como aconteceria isso? Quando Júpiter está terminando de se formar, eu tenho muitos planetesimais soltos lá. E são esses planetesimais que vão dar origem aos planetas terrestres, inclusive a Terra. Então, na zona de influência de Júpiter, eu tenho esses planetesimais.
E esses planetesimais, eventualmente, cruzam a órbita de Júpiter. Quando isso acontece, pode acontecer dois processos. Ou ele pode ser capturado, então ele pode se tornar instantaneamente um satélitesimal, só que isso não é tão comum. Então, aconteceu umas 10 vezes, umas 20 e tal, mas não milhões de vezes, tá? Porém, ao tempo todo, eu tenho um planetesimal cruzando a órbita de Júpiter, e ao cruzar a órbita de Júpiter, ele sofre um aquecimento devido à maré de Júpiter, e ele passa a liberar material superficial. Então, ele só passa ali, libera e vai embora. Então, vem um outro passo, libera e vai embora. Nisso, eu tenho uma fonte de pebbles. Então, dessa liberação, eu tenho pebbles que vão ser liberados aqui na parte externa do disco, só que devido ao arrasto do gás, que é esse efeito que eu mostrei para vocês, esses pebbles vão para dentro, tá? Então, eu tenho a formação desses satélitesimais, que é justamente captura, e mais esses pebbles que estão migrando aqui para dentro e vão ser acretados por esses satélitesimais, formando os satélites. Uma coisa importantíssima. No caso dos satélites galileanos, eu tenho aquela ressonância maluca que tem que ser explicada. Júpiter tem um campo magnético super intenso. Na época da formação, ele tinha um campo magnético muito mais intenso. Então, o efeito do campo magnético de Júpiter seria responsável por limpar toda uma região de gás em torno de Júpiter, formando no meu disco uma cavidade, certo? Que é chamado de cavidade. Isso acontece também no caso de planetas, tá? Formando aqui uma cavidade. Então, o meu satélitezinho que ele está migrando para cá, ele vai migrar por conta do efeito do gás, só que aqui, quando ele chega aqui, não vai ter mais gás. Então, ele para de migrar. Então, isso é algo muito bom, que eu só preciso de pouco material no meu disco, porque eu não perco material para Júpiter, e isso vocês vão ver que forma a ressonância laplaciana. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de uma dessas evoluções. Então, esses são os satélitesimais que eles foram capturados do disco protoplanetário. Aqui é o semi-eixo maior deles, que é a distância radial, basicamente, a excentricidade da órbita e a massa. Então, aqui eles interagem gravitacionalmente, colidem, tá? E ao mesmo tempo que eles vão migrando para dentro por conta daquele efeito do gás e crescendo de tamanho devido à acreção desses pebbles. Chega o primeiro aqui, então aqui eu tenho essa cavidade interna. Chega o primeiro desses objetos, ele chega aqui na cavidade, ele para de migrar, porque não tem mais gás. Então ele para, fica aqui. Daí eu tenho um segundo que repete o mesmo processo do primeiro. Então ele vem aqui. Ele está migrando para dentro até algum momento que ele cruza uma ressonância. No caso 2:1. E quando isso acontece, ele é capturado. Então ele é capturado ali naquele momento na ressonância. Então ele é capturado, o satélite interno, que está ali na cavidade interna, segura ele basicamente, mantém ele na órbita que ele está. Então ele para de migrar, e quando eu tenho captura em ressonância, eu tenho um salto muito grande de excentricidade. E quando eu estou numa órbita muito excêntrica, eu não acreto mais pebbles, então eu paro de crescer. Então assim, eu vou empilhando os satélites em ressonâncias até formar um sistema final. Então aqui, por exemplo, é o modelo. Aqui eu tenho a formação dos 4 satélites, Europa, Ganímede e Calisto, todos em ressonância, 2:1. E aqui eu tenho a comparação da massa deles. Aqui é a massa dos reais, essas linhas, e essas curvas dão os da simulação numérica. Então, por exemplo, aqui o Io é um pouco menor do que o real, mas o Europa bate, o Calisto ele bate muito bem, e o Ganímedes eu vou mostrar que não bate muito, mas isso é um problema antigo. E tem uma outra coisa. A partir da temperatura do gás, eu consigo saber se o pebble que eu estou acretando, ele tem gelo ou não tem gelo. Então eu consigo computar qual é a quantidade de gelo que esse objeto tem. Porque se eu estou muito distante do disco, a temperatura é baixa, então eu tenho gelo no estado sólido, né? Eu tenho gelo mesmo. Agora, esse pebble, quando ele cruza a linha do gelo, que é onde a temperatura se torna maior do que a temperatura de fusão do gelo, esse gelo é liberado, se torna gás, e eu passo a acretar só silicatos. Então, minha fração de gelo não cresce mais. Na verdade, diminui porque eu estou aumentando minha massa, porém sem acretar gelo. Então, minha fração de gelo diminui. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando 3 simulações. Isso aqui eu faço por simulações numéricas, né? 3 simulações que formam o sistema galileano.
tá? Então aqui é o sistema galileano real e aqui são os formados pelas simulações. Como vocês podem ver, tem diferença. O tamanho aqui das bolinhas equivale ao raio do objeto e a corzinha equivale à fração de gelo. Então, a fração de gelo de Ganímede e Calisto, ela é bem explicada. Ganímede e Calisto tem mais ou menos 50% de gelo. E é isso que é encontrado nas simulações. Porém, Io e Europa eu encontro com mais gelo do que de fato eles têm, porque eles são secos, basicamente. Isso significa o quê? Significa que está errado o modelo de formação? Não, porque é conhecido que Io e Europa eles perderam água por um processo chamado escape hidrodinâmico. O escape hidrodinâmico significa o quê? Eu tenho um satélite, que ele está numa região super quente do disco, ele tem gelo. Então, esse gelo ele vai tender a evaporar e o satélite vai tender a segurar esse gelo com a gravidade dele. Porém, num processo de pressão alta, o que acontece? Eu crio um canal com o espaço. Então, o gelo vai evaporar, vai para a atmosfera e essa atmosfera não é estável e vai evaporar. Então, é conhecido que Io e Europa passaram por isso. Então, Io e Europa se formaram com mais água de fato. Então, isso é algo, assim, ok. Um outro problema é que Calisto, ele é muito grande. E nunca nenhuma simulação consegue explicar a massa de Calisto. Porque se eu tenho a formação de um objeto tão grande no sistema, que é o caso, por exemplo, de Júpiter, que é um objeto muito grande, se eu formo um objeto tão grande no sistema, eu atrapalho a formação dos objetos internos. Porque ele está retendo toda a massa. Que é o caso de Júpiter. Júpiter reteve quase praticamente toda a massa do sistema solar e por isso os planetas terrestres são pequenos. Então é o mesmo problema do sistema galileano. Calisto é extremamente grande, porém Io e Europa não são tão menores que Calisto como no sistema solar. Então aqui foi uma solução encontrada que algumas simulações produzem 2 satélites coorbitais. 2 satélites não tão grandes, mas eles são coorbitais, eles dividem a mesma órbita. Mesmo caso de Jânio, Epimeteu e Saturno. E o impacto desses objetos forma um objeto com a massa de Calisto. Então, Calisto ele foi formado pelo impacto entre 2 objetos, 2 objetos menores, né, coorbitais. E o outro problema é que também tem uma explicação, é que antigamente nenhum modelo conseguia explicar a formação da ressonância laplaciana, que é explicar porque Io tem ressonância com Europa e com Calisto. Aqui eu chutei o balde, formei todo mundo em ressonância. Daí, no caso, eu tenho que tirar Calisto em ressonância. E como isso acontece? Calisto deve ter se formado na corrente ressonante, porém ele saiu por um processo muito maluco chamado de maré dinâmica. Então, pelo efeito planetário, eu tenho a maré. Vocês sabem o que é maré? Foi explicado isso? Não, isso vai ser explicado, vou explicar com mais afinco daqui a pouco. Mas a maré, ela surge do fato do planeta ele ter uma dimensão. Então, a lei gravitacional cai para o r ao quadrado. Então, se eu estou meu planeta, aquela garrafa lá, a face da garrafa virada para mim exerce uma força gravitacional em mim maior do que atrás da garrafa. Então, um gradiente de força. E esse gradiente tende a distorcer tanto o planeta, eu vou distorcer a garrafa, como daí depois eu vou explicar, isso gera uma migração, tá? Isso faz o objeto migrar para fora. Migrar para fora significa que o semestre dele aumentar com o tempo. Então, isso é a maré clássica, que é devido a sólidos. Porém, quando eu estou no meio gasoso, que é o caso de Júpiter, que ele tem uma atmosfera, ele não tem uma atmosfera, né? Ele é praticamente só gás. O que acontece? Júpiter está rotacionando e ele tem um núcleo. Então, quando ele rotaciona, o núcleo bate no gás e gera uma onda que se propaga no gás. E essa onda tem um período. Então, eu consigo, em alguns pontos específicos, eu tenho uma ressonância entre a pulsação do gás no envelope de Júpiter com o satélite. Deu para entender? Lembra que eu falei que a ressonância pode ser em relação a 2 coisas qualquer? Então, aqui é com o período do satélite com a pulsação desse gás. Então, aqui, por exemplo, é o caso de uma ressonância dessa. Aqui está o buraco da ressonância. E Júpiter, aqui no caso, Calisto, ele está migrando para fora devido à maré clássica, normal, né? Está migrando. Mas, por um acaso, ele cai na região da ressonância. E quando isso acontece, ele tem uma migração ultra acelerada. Então, aqui é o caso que deve ter acontecido
com um calisto. Aqui seria o calisto só devido à migração da maré clássica. Aqui todos os satélites estão migrando junto, né, na maré clássica. Mas aqui ele é capturado por essa ressonância e ele tem uma migração acelerada. Então ele sai da ressonância. Então, no passado, Calisto deve ter tido... estava na corrente ressonante. Isso afeta o formato dele e isso vai ser testado pela missão Galileu, que vai chegar em Júpiter daqui a alguns anos. Tá. Agora, então eu tenho a formação dos satélites gigantes. Daí esses satélites gigantes eles podem ser quebrados, dando origem a anéis. Então vamos analisar isso. Como que a partir de um satélite eu tenho a formação de um disco. Então o primeiro método é por destruição pela maré. Daí o segundo método eu vou mostrar é por impacto, tá? Então vamos lá. Eu falei já um pouco o que é a maré. Então a maré ela é justamente devido a esse gradiente de força das faces, né? Do corpo tem uma dimensão e tanto o planeta como o satélite tem uma dimensão. Então, de modo geral, a face mais próxima do planeta atrai a face mais próxima do satélite. E isso tende a distender os dois corpos, tanto o planeta como o satélite. Então, no caso do planeta, que ele é muito maior do que o satélite, eu tenho a formação desse caso aqui, desse bojo, que é chamado bojo da maré, que é o mesmo princípio da maré do mar. A maré alta é esse bojo, tá? E esse bojo, ele exerce um torque no satélite. E esse torque que faz o satélite migrar, tá? Então, o satélite vai ter um aumento ou uma diminuição do semi-eixo devido ao torque desse bojo aqui. Então, aqui no sistema, a gente tem o chamado raio síncrono, que é o período, o satélite que ele tem o período orbital, que é exatamente o período de rotação desse bojo. Então, se ele está para fora desse raio, ele sente o torque em uma direção, porque ele o torque está se movendo mais rápido que ele. Então, ele tem uma migração para fora por conta disso. E se o objeto está dentro do raio síncrono, ele está se movendo mais rápido que o bojo. Então, o bojo vai puxar ele para trás. E por conta disso, ele vai migrar para dentro. Então, aqui essa é uma regra simples. Você sempre se distancia do raio síncrono. Se você está para fora, você migra para fora. Se você está para dentro, você migra para dentro, tá? Então, esse é o efeito da maré planetária. Daí tem um outro efeito que é da maré do satélite. Por quê? Devido a esse gradiente de força, o planeta ele distorce o satélite. Então, eu vou tender a transformar ele num elipsoide, tá? E nisso, eu aqueço ele devido a essa distorção, e quando eu aqueço, eu tenho um aumento de temperatura, uma diminuição da excentricidade e eu tenho a distorção da forma. Então é isso que vocês precisam saber sobre maré, tá? Daí a pergunta que eu faço é a seguinte: pode ser que o satélite se aproxime tanto do planeta que ele seja destruído por esse efeito? Se eu fiz a pergunta, porque a resposta é sim, né? Então, vamos lá. Se eu tenho vamos assumir um satélite fluido, tá? Então, como que vai dar esse balanço? Como que vai dar o formato desse satélite? O formato do satélite, ele vai dar o balanço entre a autogravidade dele, que é a força que tenta manter ele da forma que ele sempre foi, e das forças distorsivas, que no caso é a rotação e a maré. São as forças que tendem a distorcer ele. Então, eu tenho esse balanço. Para o caso do objeto fluido, que é um objeto que ele não tem nenhuma força resistiva, ele é só uma bola de gás, eu consigo resolver esse problema analiticamente e eu encontro aqui não vai ter o vídeo, mas eu encontro aqui duas soluções. Para cada posição eu tenho duas soluções. Então aqui eu tenho a distância e aqui eu tenho o alfa. Vocês sabem que o elipsóide tem 3 semi-eixos, né? A, B, C. Então o alfa é a razão entre o C pelo A, ou seja, quão achatado esse objeto é. Então eu tenho uma solução estável só. Tem uma que é instável e uma que é estável. Eu encontro isso analiticamente. E aqui é dado essa instável e aqui é estável, tá? Se tivesse o vídeo ia ficar bem melhor. Mas, então quanto mais distante, mais próximo eu estou do 1, o 1 significa todo o A, B e C do elipsóide iguais. Então significa uma esfera. Então, quando eu vou me aproximando, eu vou descendo nessa linha aqui. Então, eu vou ficando mais e mais e mais distorcido, tá?
Então aqui eu estou descendo, 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 até que eu chego a um ponto que a minha solução instável é igual à solução instável, que é uma solução só, tá? Dentro dessa solução, eu não tenho mais solução. Significa que ali dentro eu destruo esse satélite, porque ele não tem nenhum formato de equilíbrio. E esse ponto que as duas soluções se encontram é justamente o chamado limite de Roche, que você deve ter ouvido falar. Limite de Roche é um limite em que nenhum objeto dentro dele, nenhum satélite grande consegue sobreviver e nenhum anel consegue se acretar dentro do limite de Roche. Porque se ele se acreta, ele forma um satélite e esse satélite não é estável, então ele é destruído. Então, é uma regra mais ou menos geral, assim. Dentro do limite de Roche você tem anel, fora do limite de Roche você tem satélite. Não é bem assim, mas é assim. Então, essa solução define o limite de Roche. Isso para um caso de um objeto fluido, tá? No caso de um objeto real, ele tem uma coesão interna, uma força interna. Então, ele tem uma resistência interna. E tem algumas formas de você medir essa resistência. Se você sabe o material dele, você pode fazer experimentos no laboratório. Então, existe, por exemplo, esse critério de Duncker-Prager, que ele computa quanto de força um satélite consegue resistir. Então, eu tenho dois parâmetros. A coesão, que ela dá quanto de força adjacente ele consegue resistir. Então, você pegar e fazer assim com ele. E eu tenho o ângulo de fricção, que é quanto ele aguenta de força normal. Então, eu fazer assim com ele ou fazer assim com ele. Quanto ele consegue. E isso depende do material que ele é formado. Então, eu fiz isso, por exemplo, para Marte, tá? Então, eu coloquei ao redor de Marte um objeto e isso foi variando o formato dele, foi variando o tamanho dele e o ângulo de fricção. O ângulo de fricção é um daqueles parâmetros que eu mostrei. E eu estou assumindo ele como um rubble pile, que é um objeto que não tem coesão, que é só um monte de pedra que está colada entre si pela autogravidade, tá? Daí, quando eu faço isso, eu encontro esse gráfico aqui. Esse gráfico dá para mim, em função da massa do objeto, aonde ele vai ser destruído. Então, se eu tenho um objeto muito grande aqui eu estou falando 10 km, não é tão grande assim. Mas se tem um objeto que ele tem um raio maior que 10 km, ele é tão grande que a autogravidade dele que sustenta ele. Então, o efeito da força coesiva do material não é importante. Então, a gente está chamando no regime de gravidade. E quando eu estou no regime de gravidade, a posição que ele é destruído é sempre a mesma, que é justamente o limite de Roche. Porém, se eu tenho objetos menores, a força interna dele começa a ser mais importante que a autogravidade. A própria resistência interna dele consegue manter ele. Então ele passa a ser destruído em posições mais interiores, mais próximas do planeta. Então eu estou no chamado regime da força interna. Então a gente tem uma outra definição que é o limite sólido de Roche, que é a posição que um satélite real é destruído. E isso depende de planeta, de satélite a satélite, tá? Então, é por esse processo que a gente consegue destruir um satélite e formar um disco. Então, aqui só para mostrar um exemplo para vocês, vou mostrar uma simulação desse caso. Então, aqui é Phobos, satélite de Marte. Se é um objeto que ele tem uma certa coesão baixa, ele se aproxima demais do planeta e é completamente destruído, formando um anel. E esse anel vai evoluir formando um disco, tá? Agora, se eu tenho esse mesmo objeto, mesmo tamanho, só que ele tem uma coesão um pouquinho maior, a maré vai ser só o suficiente para retirar material superficial dele. E isso é chamado de... esqueci o nome agora. Mas é esse processo que forma os anéis de Netuno, de Urano. Lembra que eu falei que o Urano você tem anéis estreitos e satélites intercalados? Foi justamente isso que aconteceu, que é essa remoção de material superficial. Ele passou muito próximo de Urano, removeu o material superficial, que deu origem ao anel, mas o núcleo continua ali. Então, por isso que eu tenho satélites intercalados com anéis. Então, esse é o processo, esse aqui que acontece, né, para esse objeto. Agora, a outra forma de você formar um anel denso, aqui eu estou colocando anel denso e disco como a mesma coisa, porque no fundo é a mesma coisa. Um anel denso e um disco de sólidos é um impacto gigante. Então, nos estágios finais da formação do sistema solar,
os planetas terrestres, eles se formaram por impactos. Então, quando eu já tenho esse satélite praticamente formado, esse planeta praticamente formado, vamos supor, já estava lá com a minha Terra, que tinha 90% da massa da Terra. Ela passa por impactos com objetos menores e esses objetos não vão alterar muito a massa dela, porém a Terra ela é grande o suficiente para destruir esse impactor. E a partir dessa destruição eu vou ter um disco. Deu para entender isso? Então é da fase que a Terra já está grande o suficiente para você não afetar muito o impacto, mas ela é grande o suficiente para destruir o impactor. Então quando você tem um impacto, a força, a pressão que ocorre nesse impacto é tanta que você evapora, basicamente, você transforma em um gás, o impactor. Esse gás vai expandir, quando se expande você tem perda de temperatura, esse material vai condensar, vai formar uma nuvem, as partículas da nuvem vão colidir e vão para o disco e formar um disco. Tá? Então aqui, por exemplo, é o caso do impacto que teria formado a nossa Lua. Chique. Então, como a gente constrói um satélite a partir disso? Vocês viram que se formou no final um disco, né? E aí, como a gente forma um satélite? A evolução de um disco, aqui no caso é um disco de sólido, tá? Antes eu estava falando de um disco de gás. Aqui é um disco puramente sólido, por isso que eu também estou chamando de anel, porque anel e disco não tem diferença nenhuma, né? É só o anel é mais estreito e o disco é mais largo. Mas, teoricamente, é a mesma coisa. Então, a evolução de um disco de sólidos ou um anel, ela é totalmente determinada pela interação entre as partículas. E essa interação é chamada de viscosidade. Então, se eu tenho uma partícula de anel ou de disco, ela vai ter um movimento livre aleatório, que é molecular. Então, ela vai estar ali, vamos dizer assim, pulsando. O que acontece? Eu posso, né, uma pulsando aqui, outra pulsando lá, elas podem colidir. Tem um impacto mesmo, físico. E isso, vocês sabem que no impacto você tem a conservação de momento, mas não de energia. Então isso vai fazer uma perda de energia e isso é chamado de viscosidade colisional. Também o que pode acontecer é que você tem as duas vibrando aqui e momentaneamente elas têm um encontro próximo ou elas só dão um beijinho uma na outra. Isso também gera uma troca de momento, que é a chamada viscosidade translacional. E daí tem uma outra viscosidade que ela surge quando você tem um movimento organizado. No caso que você tem uma coluna de partículas que estão se movendo de uma forma organizada, eu vou mostrar para vocês o que é esse wake, mas o braço espiral também é um desses movimentos organizados. Você tem um outro termo que é chamado de viscosidade gravitacional, tá? Então, devido a essa viscosidade, você tem a evolução do disco. E é isso que define o futuro de um disco. É como essas partículas interagem entre si. Daí a gente consegue definir um parâmetro que é chamado de parâmetro de Thurn, que ela diz se um disco ou um anel é estável pela autogravidade dele, pela própria autogravidade dele, tá? Então esse parâmetro, que esse Q, ele depende do CR, esse CR é a velocidade de dispersão das partículas, que depende da viscosidade, e o sigma aqui é a densidade superficial, ou seja, como que a massa está distribuída no disco. Se esse Q for menor do que 1, significa que o anel é instável. E um anel instável significa o quê? Que ele vai aglutinar formando satélites. Então isso que significa um anel ser instável, ele não consegue se manter como um anel. Se você está entre 1 e 2, ele é estável, porém você tem a formação de umas estruturinhas lá, que são esses wakes. E se o Q for maior do que 2, ele é estável, ele vai permanecer como um anel bonito lá, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando um segmento de anel, de disco, em função do tempo e em função da distância até o planeta. Então, se eu estou muito próximo do planeta, eu não consigo crescer, porque o meu disco ele vai ser estável. Porém, uma vez ou outra, uma partícula pode dar uma grudadinha na outra e ficar um tempo grudada, que é o chamado sticking, tá?
Mas só no caso, quando o anel está muito próximo do planeta, você tem um sticking e depois você tem a separação. Agora, se eu estou um pouquinho mais distante, os stickings podem se grudar entre si, formando uma estrutura coesa chamada wake, que são essas linhas de tigre aqui. E são essas linhas que eu disse que você tem um movimento coeso, porque as partículas elas andam junto dentro dessa linha e você tem um termo adicional de viscosidade. É quando você tem a formação dessas wakes, tá? Se você se distancia mais, essas wakes, então você tem aqui uma linha, essa linha colapsa entre si e ela forma um clamp. Então você tem essa linha, esse wake, colapsando, formando um clamp, tá? Mais distante ainda, esses clamps eles começam a acretar massa e vão formar os braços, tá? Mais distante ainda, esses braços vão colapsar, formando agregados. E o agregado ele começa a limpar a zona de influência dele, tá vendo? Que aqui o material ele começa aqui até a formação do agregado e ele começa a limpar em torno dele. Então o agregado já é uma estrutura mais estável, vamos dizer assim. E quando eu me distancio mais ainda, eu tenho a formação de uma mulete. Daí essas muletes vão colidir entre si e vão formar uma lua, tá? Então, qual é o efeito que a viscosidade causa no disco? A viscosidade, ela vai gerar acreção. Então, por conta da viscosidade, esse material pode evoluir formando satélites. E por conta disso, por eu ter muitos impactos que estão dissipando energia, mas conservando o momento, eu vou ter um espalhamento radial do meu disco. Então esse disco vai tender a se espalhar radialmente, tá? E agora, quando eu já tenho um satélite formado, eu tenho uma outra interação entre as partículas do satélite, que é uma interação por ressonâncias de Lindblad, que é um outro tipo de ressonância. E o que são essas ressonâncias? Você tem uma troca de momento angular entre partícula de anel e satélite. E por conta dessa interação, o satélite vai migrar para fora e como efeito, como reação, a partícula vai migrar para dentro. Então você tem um anel que todas as partículas migram para dentro. Então você confina esse anel por esse processo e você forma essas listras que são as observadas nos anéis de Saturno. Todas essas listras são formadas por essas ressonâncias de Lindblad, que é isso, por ressonância de Lindblad. Então, se você tem um satélite numa certa região próxima do anel, o satélite ele vai migrar para fora por maré e também por essas ressonâncias de Lindblad. Então, ele migra para fora. Agora, se ele está muito distante, já não existe mais nenhuma ressonância, ele migra só por maré. Isso aqui vai ser importante para entender os próximos slides, tá? Então, vou pular isso aqui. Então, esse é o processo, basicamente, de se formar um satélite a partir de um anel. Você vai se distanciando, você tem um anel, vamos supor assim, um anel estreito. Ele, pelo efeito da viscosidade, ele vai se expandir. Daí, quando ele se expande, o material que está fora, mais para fora, começa a coagular, forma um satélite. Daí, esse satélite começa a interagir de volta com o anel e começa a migrar para fora e se desvincula do anel. Daí, no final, você tem um anel ou um resto de anel e um satélite. Então, é esse o processo. E existem alguns padrões de formação. Dependendo da massa do seu disco, você consegue prever qual que vai ser a massa do satélite e quantos satélites vai se formar. Se você tem um disco muito massivo, você vai formar agregados muito massivos, então eles vão interagir gravitacionalmente entre si de uma maneira forte, vão se impactar entre si, vão crescer num objeto, vão impactar formando um objeto grande, e esse objeto vai migrar para fora e vai legar para trás o disco. Então, esse é o chamado regime contínuo. Agora, se o seu disco ele for um pouquinho menos massivo, a gente entra no chamado regime discreto. Então, aqui tem uma descrição do regime discreto, tá? Aqui eu tenho o meu disco, ele vai evoluindo, vai acretando material. Então, aqui eu já tenho um clamp, ó. E esse clamp cresce para um satélite. E esse satélite, como ele é razoavelmente grande, ele confina o disco por ressonância de Lindblad. Então, quando ele confina o disco, por ele confinar o disco muito próximo do anel, aqui eu não tenho acreção. Então, momentaneamente, eu paro o crescimento de partículas no meu sistema.
Só que ele vai migrar para fora por ressonância de Lindblad. Então ele vai migrando para fora e quando ele migra para fora, esse disco que estava confinado vai se expandindo. Então se expande até o momento que ele se expandiu tanto que eu consigo formar mais satélites. Então o processo se repete e no final eu tenho a formação de 2 satélites, que esse é o chamado regime discreto. Agora, se eu tenho um disco menos massivo ainda, eu vou para o regime piramidal, que é a repetição disso várias e várias vezes. E daí, a cada um desses processos, eu vou formar um satélite menor. Então, ele chama piramidal porque os satélites mais distantes, eles são os mais massivos porque eles foram formados primeiro. Isso que explica a formação do satélite Saturno, por exemplo. E aqui, para o caso do regime contínuo e discreto, a gente consegue fazer calcular fazer uma previsão de qual é a massa do satélite em função da massa do disco, tá? E essa aqui é uma predição. As barras de erro são relativamente grandes porque o sistema, na verdade, é caótico. Então, eu estou mostrando uma história organizada aqui, mas na verdade não é tão organizado. Mas, por regra geral, a massa do maior satélite formado é, em média, 20% a massa inicial do disco, tá? Então, dependendo da massa do disco, eu consigo calcular qual que vai ser o regime de acreção. 10 minutos? Tá. Então, eu consigo prever qual que foi a massa de todos os discos ao redor de todos os planetas do Sistema Solar. Tá? Porque eu sei que a Terra teve um satélite só, então tem que estar aqui. Eu sei que Marte tem 2, então tem que estar em torno aqui do discreto. Eu sei que Saturno tem vários, então tem que estar aqui no piramidal. Então você consegue prever e depois verificar isso por outros métodos, tá? Então, só para acabar os últimos 10 minutos, vamos nos dedicar a entender a formação do satélite Phobos de Marte, que é um caso interessante de se estudar, tá? Então, o sistema marciano, ele contém 2 satélites, Phobos, que ele tem 11 km, e Deimos, que tem 6 km. São esses 2 satélites de Marte. Phobos, ele está dentro do limite de Roche, fluido, mas está fora do limite rígido de Roche. E Deimos, ele está fora do raio 5. Então, como Marte não abriu um gap no disco, não teve um disco circunplanetário, o que eles propõem é que um impacto gigante formou um disco e foi nesse disco que se formou Phobos e Deimos. E você tem que linkar isso com coisas reais. Então, se teve um impacto gigante, cadê a prova desse impacto gigante, né? Ele deve ter formado uma cratera. E no caso de Marte, a gente tem uma cratera gigantesca aqui, que é chamada de Bacia de Borealis. Não sei por que meu microfone ficou alto do nada. Então, o que os modelos fazem é linkar a formação dessa bacia de Borealis, o fato de Marte ter uma rotação muito mais rápida do que esperado, com a formação desse disco. Então, aqui são algumas simulações, por exemplo, que mostram que é um impacto que reproduz essa bacia de Borealis e forma um disco. Então, ali você tem a formação do disco, que seria o disco que deu origem a Phobos e Deimos, tá? Só que qual é o lance aqui? Todas as simulações de todos os autores, de todos os programas, modelos já feitos, prevêem que a massa desse disco, para reproduzir tudo isso, forma-se um disco que tem 10⁵ massas de Phobos. Ou seja, um disco extremamente muito mais massivo que Phobos. E se a gente for usar aquela regra que eu mostrei, do 20%, esse disco deve ter formado um satélite que tem 20.000 vezes a massa de Phobos. Então isso é um problema. Como você consegue formar um satélite pequeno de um disco tão massivo? Esse disco massivo deve ter formado um satélite muito massivo. E cadê esse satélite? Tá? Então, um modelo que tenta explicar isso é o chamado modelo de reciclagem. Então, segundo esse modelo, teve um impacto gigante. Desse impacto gigante, Deimos, que é o satélite mais exterior, ele é um detrito direto, um pedaço de Marte que voou lá para fora. E desse disco você tem a formação de um Phobos massivo. Esse Phobos, ele migrou para dentro devido à maré. Lembra que eu falei que Phobos está dentro do raio 5? Então ele migra para dentro. Ele cruza o limite rígido de Roche, é destruído, forma um disco. Desse disco forma um novo Phobos. Esse Phobos migra para dentro, ele é destruído de novo, daí você fica aqui nesse ciclo para sempre. Só que de um ciclo para outro, Marte vai acretando parte do material do disco. Então, cada vez menos o disco é menos massivo.
tá? Então, não acredito que não tem essa simulação aqui. Aqui eu ia mostrar um vídeo que mostra a formação de Phobos. Mas aqui são esses processos. Aqui são satélites formados do disco. Então aqui você tem a formação de um primeiro satélite. Esse satélite migra para dentro, é destruído. Daí você tem a formação de outro. E depois de 6 ciclos você consegue formar o Phobos. Tá? Então, Phobos, na verdade, é um de 6 Phobos que já existiram no passado. E eles devem seguir o mesmo caminho, vai ser destruído, vai formar um novo disco e vão ter outros Phobos no futuro. Tá? Esse é um modelo que é bastante conhecido na literatura, todo mundo acha muito legal, porque você fica destruindo e criando um satélite, uma coisa da hora. Mas, o que acontece? Para você formar um satélite, você precisa de um disco. E você precisa de um ciclo ativo, porque você está o tempo todo criando satélites de um disco. Então, quando você forma Phobos por esse processo, você também forma um disco. Ou seja, você forma um anel. E Marte não tem anel. E aí? Então aqui, por exemplo, nessa simulação que não tem um videozinho, Phobos ele é formado em 1.8 giga-anos após 6 ciclos. No entanto, esse modelo prevê a existência de um anel denso ao redor de Phobos, ao redor de Marte. Daí o que eu fiz foi explorar todas as previsões já feitas para esse disco, e calcular qual seria o brilho desse disco no momento que Phobos surgiu, no momento atual, quer dizer, né? No nosso momento. E aqui essa região cinza é a região descartada, porque a gente sabe que Marte não tem um anel com uma profundidade óptica maior que esse valor. Profundidade óptica quer dizer brilho. Então, Marte pode ser que tenha um anel, mas ele não tem brilho nenhum. E sempre eu encontro que esse anel seria brilhante, ou seja, ele seria visto. Então isso basicamente descarta esse modelo. E fica aí esse mistério de como Phobos se formou. Então, quem sabe alguém aqui consiga resolver esse mistério. Bom, e é isso. Alguma pergunta? Muito obrigado, Gustavo. A gente tem 7 minutinhos para perguntas. Vamos começar aqui. Eu tenho 2. A primeira. Você falou sobre os anéis, né? A pergunta é... Você já parou para pensar se o cinturão de Magalhães, eu acho o nome, né? Entre Júpiter e... Principal? O principal. Uhum. Ele seria um anel solar? Ele é um anel solar. Sim. Ele é um anel solar e ele está fora do limite de Roche. E essa é uma pergunta, por que ele não se acretou? E tem uma explicação, é por ressonâncias seculares com Júpiter. Culpado sempre é Júpiter, né? Culpado sempre é Júpiter. E, por exemplo, tem um sistema muito famoso que é o sistema de Kawar, que ele é um anel super denso e fora do limite de Roche. Ainda não tem uma explicação clara por que ele sobrevive com o anel. Mas só olhar para o cinturão principal. E a outra pergunta, pelo que eu já vi, já pesquisei em algumas situações, algumas pessoas falam que os anéis de Saturno eles estão sendo puxados para dentro do planeta. Sim. E alguns falam que eles poderiam se deteriorar ou realmente o planeta absorver. Qual possibilidade seria real? Você está falando de massa, né? Especificamente da massa dele. Se eles seriam destruídos ou se eles entrariam, se possível, entrar no planeta. Eles estão caindo no planeta. E tem o efeito chamado transporte balístico e mass loading, que causa uma queda do satélite. Dos anéis mesmo no Saturno. Isso está, de fato, acontecendo. Então, ele provavelmente cai. Mas isso é normal em qualquer sistema de anel. Anéis e satélites são a mesma coisa, visto em momentos diferentes. Então, assim, a sobrevivência de um anel, para começar, nenhum anel precisa sobreviver à idade do sistema solar inteiro. Isso é uma mentira, é uma coisa antiga. Mas para você manter um anel, você precisa de uma fonte. Você o tempo todo está perdendo massa, mas se você tiver uma fonte eficiente de material, você consegue manter esse anel. E esse é o caso de Saturno. Ele é um disco do anel de Saturno, por enquanto se mantém, porque ele é um disco que completa, ele é um disco mesmo, né?
Então, qualquer impactor que está cruzando ali está colidindo com partícula. E daí, quando você colide com partícula, você forma novas partículas menores, só que partículas menores são mais eficientes em dispersar a luz. Então, ele se torna mais brilhante com o tempo. Então, o brilho do anel de Saturno se deve a isso. Mas a massa dele, de fato, está diminuindo com o tempo. E dentro do anel de Saturno não tem uma outra fonte, nenhum satélite que está injetando nada, assim. Mas o brilho dele se mantém por conta disso. Será que você poderia voltar no slide que tem a simulação da criação do anel? De qual anel? Agora eu não lembro. Volta mais um pouquinho. Acho que é bem mais para trás. Acho que é a primeira simulação que você falou. Essa? Isso. Eu queria saber se existe alguma posição em que os satélites eles ficam depois da formação do anel, ou se é completamente aleatório. A posição que eles se formam? Isso. Logo após a formação, eles se formam no limite de Roche, basicamente. Então, aqui, cadê, ó? Aqui, ó, o limite de Roche é esse desenho azul. Tá vendo que ele depois de se formar, logo depois que ele se forma, ele tá sempre ali? Só que todos os satélites vão migrar com o tempo devido à maré e também devido aos torques dos anéis. Então, eles não permanecem ali. Mas todos os satélites formaram o limite de Roche. Mais alguma pergunta aqui no fundão? Perguntas? Aqui, professor. Tudo bem, Gustavo. Qual é a origem do inner cavity? Do? É o campo magnético que remove as partículas. Porque o gás ele se acopla ao campo magnético e ela tem de subir para os polos. Então não é universal, porque se não tem partículas carregadas, o campo magnético não faria o efeito. Não. Obrigado. Última chamada para perguntas. Nenhuma? Ok, agora a gente tem um coffee break e retomamos 3h25. Obrigado, Gustavo.